Quando eu vou conversar em público, eu falo para dentro, a minha voz não sai. Eu quero que a minha voz saia melhor para eu falar em público. O que eu faço? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Fique aqui com a gente. Bem-vindos ao Canto da Fono, meu nome é Bárbara Lopes, sou fonoaudióloga e olha, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo, isso vai incentivar a gente para o crescimento, né, aqui do nosso canal e também para que a gente produza mais conteúdo para vocês, tá? Hoje nós estamos falando sobre o quê? Sobre falar para dentro, essa voz presa que dá quando vou falar em público. Isso é muito comum em situações de nervosismo e também durante o choro, sabe? Quando a gente tenta conversar durante o choro e a voz fica presa, isso acontece também, né? Então, situações de muita emoção ou de muita ansiedade, medo e pânico, né? Então, são os momentos. Inclusive, tem gente que fala assim, que tem relatos que a gente vê na internet e tudo, que a pessoa não conseguia gritar para pedir socorro, porque a voz não saía. Gente, isso se dá principalmente pela tensão da musculatura, né? A gente tem distribuições de ressonância da voz, que a gente fala, né? Então, eu posso ter uma voz muito nasal, que é uma voz muito pelo nariz, né? É o famoso fanho. Eu posso ter uma voz hiponasal, então aqui no nariz é hipernasal, tem muito componente nasal. Aqui da boca, né, quando ela tá aqui mais concentrada, tipo voz do Bob Esponja, é uma voz hiponasal. Ela tem pouco componente nasal. E aqui, quando eu concentro muito a minha voz nessa região de garganta, eu costumo ter tensão e é uma voz de ressonância baixa, né? Laringofaríngea, tá nessa região. E é aqui que a voz fica quando eu tô com esse medo de falar em público e todos os meus músculos ficam tensionados. E a pessoa não consegue fazer isso aqui, ó, projetar a voz. Aí fica é uma voz que fica ali presa na garganta, né? Durante situações de estresse, de medo, de pânico, de pavor, né, de receio intenso, que é o que acontece muitas vezes na hora de falar em público com algumas pessoas, isso vai acontecer, né? Essa tensão. E existem exercícios vocais que a gente consegue fazer assim que vai para apresentação, né? Logo antes ali nos bastidores a gente já consegue fazer algum exercício vocal para soltar essa tensão. Então, por exemplo, uma tensão de base de língua, eu consigo rodar minha língua aqui, ó, na região entre o dente e o lábio para soltar um pouco essa musculatura. Posso fazer massagem para soltar. Tem exercícios, por exemplo, se eu fizer eu vou abrir um pouquinho de espaço, vou gerar uma pressão para dentro, né, retroflexa, vou abrir um pouquinho de espaço disso que está se apertando ali dentro da minha garganta, mas obviamente que esses exercícios eu faço sob supervisão de um fonoaudiólogo, né, porque alguns exercícios podem ser bons para uma pessoa e ruins para outra. O efeito que a voz vai ter em você, que o exercício vai ter em você, a gente vai saber pela prova terapêutica que é feita em consultório. Então, o exercício ele não é assim, é bom para todo mundo, não. Para algumas pessoas vai ser bom, para outros não. E a gente só vai saber disso a partir da avaliação clínica, tá? Mas existe sim estratégias que a gente consegue fazer para tirar essa tensão e fazer com que essa voz projete mais na hora de falar em público e isso retirar um pouco esse medo, esse pavor. Inclusive, se precisar gritar, socorro, a pessoa vai conseguir gritar, né? Não vou gritar aqui porque eu tenho vizinhos e não vai cair muito bem. Daqui a pouco tem gente tocando aqui minha campainha para saber o que está acontecendo, porque eu tô gritando socorro. Essa palavra não é muito boa pra gente poder gritar. Até contando uma experiência pra você, semana passada eu tava atendendo uma paciente que ela tava com dificuldade de projetar a voz, né? Até por uma questão de doença de Parkinson. E aí a gente começou a treinar. Ela mora com a irmã, a gente começou a treinar ela a gritar o nome da irmã. Aí de repente a irmã chega desesperada, batendo na porta do consultório: o que tá acontecendo? Você tá precisando de mim? Eu falei: não, a gente só tá treinando gritar seu nome. Então essa coisa de treinar o grito, a gente tem que ter muita consciência do ambiente para saber se é adequado gritar ou não, porque pode desencadear ações inesperadas ao redor. Mas é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sugestões de tema e me conta. Sua voz fica presa durante o momento que você tenta falar, tenta projetar? Existe uma saída, tá? Os exercícios podem sim te ajudar. E compartilha esse vídeo. Abraço para vocês.